meus amigos. Aqui estamos para mais um estudo de um trecho do livro O Consolador. Este livro foi um presente de Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando a segunda parte, no item 2, que fala a respeito do sentimento, e o nosso assunto é arte. Nós vamos ver neste estudo a questão de número 166. Questão 166. É feita a seguinte indagação a Emmanuel. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis tão só pelos valores da sua vocação, traduzem suas obras alguma recordação da vida no infinito? E a pergunta feita ao nosso irmão Emmanuel a respeito de artistas que, sem qualquer preparo, sem qualquer estudo anterior feito na atual encarnação, eles nos trazem uma performance, uma capacidade criativa que para nós fica inexplicável. E muitos nos trazem essas belezas, toda essa arte dentro de uma perfeição que somente poderia ser conseguida através de muito esforço, e muitos, sem nenhum preparo, sem nenhum aprendizado na atual encarnação, nos trazem obras realmente formidáveis, belíssimas, perfeitas. E aí é indagado Emmanuel se essas obras são resultado de alguma recordação da vida no infinito, ou seja, de alguma recordação de uma vida anterior. E Emmanuel nos traz a seguinte resposta. As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Que lembranças são essas? Lembranças de outras experiências evolutivas. Lembranças de outras reencarnações. Porque todas as experiências que nós passamos no decorrer das nossas praticamente infinitas, eu não diria infinitas, mas praticamente infinitas, incontáveis reencarnações, tudo que nós vivemos fica registrado em nós. Todos os aprendizados, todas as experiências que nós passamos, fica guardada na nossa memória. Não na memória física, mas na memória espiritual. E tudo que aprendemos de positivo, aquilo que já está perfeitamente sedimentado, passa a ser um patrimônio nosso. Todas as ações que fazemos que não condizem com a lei divina precisam ser edificadas.
Então, a cada reencarnação, trazemos uma bagagem que muitas vezes, em muitos casos, elas brotam de nós e causam uma grande surpresa àqueles que nos rodeiam. E nos indagamos, e as pessoas ao nosso redor indagam de onde ele trouxe essa ideia tão boa, de onde ele conseguiu, de que forma produzir esta beleza, seja no setor de arte ou qualquer outro setor do aprendizado humano. Como é que indivíduos que não tiveram nenhum estudo anterior podem trazer obras de uma beleza, de uma perfeição que somente poderiam ser explicadas através de muito esforço, muito estudo. E continuando aqui, Emmanuel, todavia, nem sempre constitui um traço das belezas entrevistas no além, pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores, entre as lutas e as lágrimas da terra. Olha o que Emmanuel aqui nos traz. Eu vou reler para que possamos entender o que Emmanuel quis dizer. As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas, lembranças de outras existências pelas quais passamos e fizemos o nosso aprendizado. Então, nós não perdemos nada. Tudo que é positivo, que é bom, ou seja, tudo que está alinhado com as belezas divinas, com a perfeição divina, nós, uma vez fazendo este aprendizado, ele jamais se perde. E Emmanuel aqui nos diz o seguinte: todavia, nem sempre constitui um traço das belezas entrevistas no além, pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores, entre as lutas e as lágrimas da terra. Nem sempre aquilo que trazemos de conhecimento, de capacidades, eles não vêm, esses elementos não vêm através de observações que fazemos no plano espiritual, quando estamos na condição de liberdade sem o corpo físico, ou seja, quando estamos desencarnados. Muitas vezes, essas lembranças que nos trazem esses resultados e que nos dão capacidades que conseguimos sem nenhum preparo na atual encarnação, são resultado também não só das lembranças das nossas experiências fora do corpo físico, mas também de recordações das existências anteriores, quando estávamos encarnados, ou seja, quando estávamos nos utilizando de um corpo físico em uma reencarnação anterior. E
aqui no planeta, quando um espírito traz informações, quando o espírito produz alguma coisa que seja eivada de beleza e de perfeição, sem um estudo prévio na encarnação atual, então fica claro, para nós, que a reencarnação existe e que tudo que aprendemos jamais se perde. Nós não perdemos nada. Nós vamos a cada nova existência somando experiências, ampliando a nossa visão, porque a nossa evolução não se dá em uma única reencarnação. Não há como. O aprendizado é extremamente longo e tem que ser sedimentado de forma firme, de forma em que ele introjete em nós e passemos a manifestá-lo de forma simples, natural e muitas vezes sem a necessidade de novos aprendizados. E aí, no mundo, nós recebemos a pecha, ou seja, recebemos a fama de superdotados. Mas os superdotados nada mais são do que espíritos como todos nós, só que espíritos que fizeram os seus estudos, os seus aprendizados e trazem na sua memória de outras existências essas lembranças, essas capacidades. E continuando aqui, Emmanuel, ele nos diz mais aqui, certos pintores notáveis que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Mais uma vez ele reafirma aqui que tudo que aprendemos fica grafado em nós. Tudo que aprendemos de positivo passa a ser um patrimônio nosso. E qualquer aprendizado, qualquer hábito que tenhamos adquirido, que seja contrária às leis divinas, às leis do amor, da solidariedade, esses precisam ser eliminados de nossas mentes e de nossos corações. É a lei do progresso. Guardamos aquilo que é positivo e bom e vamos, aos poucos, nos livrando de hábitos, de tendências que nos colocam numa condição de afrontamento da lei divina. E para atingirmos essas capacidades, para atingirmos essa condição de maior elevação, há a necessidade de várias experiências reencarnatórias. E continuando aqui, Emmanuel, ele nos diz aqui, relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária,
nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais recompõem o drama vivido pela sua própria individualidade, por ele mesmo, nos séculos mortos, nos séculos passados. É o passado que fica registrado no nosso mundo íntimo. E ao produzirmos qualquer coisa, seja na área da literatura, na área da pintura, na área da ciência, muitas vezes aquelas informações que ficam armazenadas na nossa mente, no nosso mundo interno, elas brotam de nós e de forma atualmente ainda inexplicável para aqueles que não admitem a reencarnação. A reencarnação é a chave para compreendermos esses chamados mistérios, para entendermos esses fatos tidos como inexplicáveis, inusitados. E continuando aqui, Emmanuel nos diz o seguinte: o mundo impressivo dos artistas, ou seja, o mundo interno das impressões dos artistas, tem permanentes relações com o passado espiritual. E poderíamos até dizer, a vida é uma só, com várias experiências reencarnatórias. Nós nunca vamos acabar, desaparecer para sempre. Nós estamos viajando no infinito, na busca da perfeição. Então diz aqui, o mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual. Ou seja, nada se perde. De onde os extraem o material necessário à construção espiritual de suas obras. São as experiências do passado que ficam grafadas em nós. E se fizemos algum avanço em algum setor, seja na área da ciência, na área da arte, não importa. Tudo que é positivo, o espírito vai armazenando. E aqueles hábitos que não condizem com a lei divina, durante as reencarnações, ele vai se livrando dessas tendências para cometer atos, pensamentos, sentimentos que sejam contrários à lei. E assim o espírito vai trabalhando o seu mundo interno durante todo esse período reencarnatório que dura quase que uma infinidade. Tudo é grandioso no universo, mas que aos poucos o espírito vai caminhando para a frente e para o alto, rumo à perfeição, que um dia todos nós atingiremos a esta perfeição. Isto é um fato inexorável. Isto vai acontecer. E aqui fechamos este breve estudo. Mas seria interessante que nós, a partir dessas informações, nos analisássemos e observássemos a nós mesmos.
de como nós trazemos conhecimentos, manias, tendências que são inexplicáveis na atual reencarnação, já que não nos lembramos na atual reencarnação em que ponto, quando, como nós conseguimos assimilar determinadas tendências e determinadas informações armazenadas dentro de nós. De onde nós trazemos isto? E se somos filhos de Deus, o porquê dessas diferenças individuais entre nós, filhos de Deus, aqui encarnados? E a chave para estas respostas está na lembrança das reencarnações anteriores. Tudo que aprendemos durante a nossa jornada evolutiva fica armazenado dentro de nós mesmos. Que possamos ter o bom senso de nos livrarmos daquilo que não nos é útil, daquilo que nos é nocivo e reafirmarmos dentro de nós e acrescentarmos novos conhecimentos alinhados com a lei divina, conhecimentos que nos proporcionam alegria, paz, harmonia, aumento de nossas capacidades de criar, capacidades de nos superarmos, de evoluirmos para frente, para o alto. É muito importante que nós possamos nos conhecer. E para nos conhecermos, precisamos nos observar. Uma observação isenta, sem aquela passada de mão, sem aquele ocultar aquilo que realmente temos dentro de nós. É assim que evoluímos, é assim que crescemos. Não somos perfeitos, mas um dia seremos. E vamos alcançar essa perfeição no tempo que será definido por cada um de nós. Alguns caminham mais rápido e outros caminham de forma mais lenta. É o livre-arbítrio que Deus deu a todos nós. Obrigado por ouvirem este estudo. Ele foi muito útil para mim e tenho certeza que também será muito útil para todos vocês. Muita paz.